Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo do Uno, galera. Eu vou fazer a instalação dos bancos do carro. Eu tive um problema com o banco aí na batida que teve. Ele acabou que estragou e tal, e já estava surrado um pouco os bancos. E como eu senti um pouco de dificuldade para conseguir um banco igualzinho o meu, eu acabei comprando outros dois bancos novos. E hoje eu vou fazer a adaptação desses bancos, porque eles não são exatamente igual ao do Uno e o sistema é totalmente diferente. E eu tenho que fazer a instalação, fazer um suporte, né? Fabricar um suporte que adapte ele no carro, né? Eu pretendo fazer esse suporte sem estragar o carro, sem adaptar mesmo nos pontos de fixação que tem o banco original do carro. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é. Mas antes eu vou falar um pouco do banco que eu comprei. A gente comprou dois bancos igual esse que vocês estão vendo aí. Aquele banco ali é o banco original do carro. Ele tá muito tempo parado já, desde quando foi a batida. Então já deu bolor nele, já tá todo mofado. Mas eu instalei ele ali pra me pegar os gabaritos, né? A altura do banco, o ângulo, quanto que ele vem para frente, quanto que ele vem para trás, para eu poder fazer o suporte para esse banco aqui. Esse aqui é o banco do Carona, né? No caso de um Up TSI ou Up normal, não sei dizer. Eu sei que o grafismo dele, a costura dele é diferente do que eu costumo ver. Ele tem essas colmeias aqui e não tem escrito Up aqui em cima, o que me ajudou bastante, porque é outro carro, né? Eu acho que ficaria meio zoado. Mas os bancos estão bem novos, as espumas estão durinhas, ó. Acho que o carro tinha pouco tempo rodado. Eu tô com os dois bancos, tô com o do Carona e o do motorista. O do motorista tem regulagem de altura, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. O que eu queria mostrar mesmo é que eu já botei os dois na mesma direção, tá vendo? Porque como eu tô sem painel e alguns pedais também estão sem, então acaba que eu perdi o parâmetro de distância e tudo mais. Então eu decidi instalar o banco do motorista para eu ter a base de como para frente ele vem, como para trás ele vem, o ângulo dele, como que o Carona vai entrar aqui. Porque pelo que eu percebi, esses bancos não eram do Up com duas portas só. Ele era do Up com 4 portas, porque não tem regulagem para ele rebater para frente, não sei. Então acaba que eu vou ter que fazer um suporte pensando justamente nisso, já no espaço aqui pro Carona entrar aqui, o passageiro entrar ali para trás. O Uno e os carros em geral tem essa estrutura aqui que dificulta um bocado. Acaba que o banco fica um pouco inclinado, mas é exatamente como o banco de lá é. Vou botar a câmera bem aqui para vocês terem uma noção. Lá o banco está no máximo para frente, junto com esse aqui. Eu peguei a avaliação pelo encosto, né, que é onde você coloca as costas, e a distância que seu pé vai ir. Vou ter que fazer algumas adaptações no trilho, principalmente, porque esse banco tem um trilho separado aqui do carro, né? No caso do Uno, o trilho do Uno é soldado na carroceria, tanto é que ele ainda tá aqui. Então eu vou usar ele como fixação, vou fazer uma espécie de sanduíche. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui para fazer um suporte, e esse suporte vai ser parafusado nesse trilho do banco do Up. Aqui já tá o banco do motorista, ele tá bem novo mesmo. E aqui a regulagem de altura que eu falei que ele tem. No caso ele tá sem trilho, porque eu já tinha tirado o trilho para dar uma olhada, e eu vou colocar depois. Mas aqui tem a regulagem de altura para baixo e para cima. Então eu pretendo montar ele na posição do banco original do Uno, e com essa regulagem eu vou ter mais altura para cima, porque para baixo não tem como ir por causa justamente da travessa ali que estrutura o carro. Beleza, pessoal, aqui retirei o banco, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu tô pretendendo fazer isso daqui. Eu vou fazer uma estrutura de metalon parafusada no banco aqui, que vai sair duas peças dela aqui, ó, e vai ser parafusada no carro, e uma outra estrutura aproveitando esse furo do lado de cá do trilho. E aqui eu vou ter que retirar essa arruela aqui mais grossa que dá sustentação, passar lá pra frente, fazer uma solda nela aqui, fazer um furo no meio exatamente paralelo com esse furo aqui, para mim colocar essa estrutura aqui. E aqui vai sair duas chapas que vai ser presa lá no trilho do carro. Dá para perceber também que esse trilho, ele é um pouco menor que esse trilho de cá. Então vou ter que fazer um corte nesse trilho, e essa parte de cá eu não vou utilizar, tirar esse pino também daqui. Então vai ter diversas adaptações nesse trilho do carro, nesse suporte do Up, porque é óbvio, não é o mesmo carro, então não é os mesmos pontos de fixação. Então vai ter que ser, as adaptações vão ser todas aqui para aceitar esse suporte que eu tô fazendo, para mim não precisar mexer no carro. Se porventura, acho que não, mas mais para frente quiser voltar com os bancos originais, tá tudo intacto, nenhuma solda nem nada que atrapalhe o carro, beleza? Então bora lá que eu vou ter que desmontar esses trilhos aqui para começar as adaptações. Então pessoal, removi o trilho lá do banco. Dá pra ver aqui que ele é bem maior, ó. Ele tem, acho que uns 3 dedos maior. Eu vou eliminar esses 3 dedos aqui. Botei ele mais ou menos na mesma posição, porque ele fora, ele mexe essa aqui independente daquela lá. Eu vou fazer um corte aqui, mas para isso primeiro eu tenho que remover essa espécie de chapa que tem aqui de reforço, que eu vou utilizar ela. Vou fazer o corte e vamos ver no que vai dar.
Beleza, pessoal, removi aqui a chapa que tava aqui, ó. Vou ter que passar lá provavelmente pra cá, mais ou menos na direção daquela outra peça lá, ó. Eu vou fazer as medidas aqui. E aqui o corte vai ser mais ou menos em cima aqui, ó. Essa parte aqui não vai mais existir. Vocês virem aqui, ó, é exatamente bem rente aqui, ó, com essa peça. Então o corte vai ser aqui. Eu vou chegar tudo pra frente e vou fazer o corte agora para poder fazer a solda dessa base aqui, para estruturar melhor o lado de lá. Beleza, pessoal, fiz o corte aqui, ó, tirei o pedaço que eu não ia usar, já fiz o acabamento tudo aqui para tirar rebarba e tudo mais. Depois eu vou pintar tudo. Agora eu vou fazer o furo aqui, ó. Fiz a marcação 4 centímetros da ponta aqui, ó, igual é do outro lado lá, ó. Vou fazer o furo aqui, já parti com ponção, e agora depois eu vou soldar, dar uns pingos de solda só nessa peça aqui para ela dar aquela espaçada e ficar tudo nivelado na mesma altura. Beleza, pessoal, aqui eu vou tirar uma medida aqui. Eu quero fazer uma travessa de fora a fora, igual eu disse aqui. E vai ter uma chapa que vai entrar por dentro aqui, ó, com um parafuso aqui. Essa travessa vai ter uma chapa soldada nela, igual um U, rasgado assim. Ele vai encaixar por cima do parafuso e eu vou apertar por trás. E aí o meu banco vem apoiado nessa travessa. Então eu vou tirar a medida aqui, ó. Já tirei da 54 centímetros. Já subtraído as chapas que eu vou soldar. Eu vou cortar aquele metalão 20/30. Falei pra vocês, e vou seguir com a soldagem aí. Beleza, pessoal, acabei cortando umas barras chatas aqui, ó, emendei uma na outra com a solda no meio. São barras chatas finas, porém a espessura dela é maior que a espessura das chapas 14 que eu tenho aqui, é bem mais resistente. Então eu optei em cortar 2 pedaços pequenos e emendar com a solda no meio para ficar uma chapa mais grossa. Por quê? Porque eu tenho a intenção de soldar isso aqui dessa forma. Vou soldar uma chapa aqui e depois eu vou fazer um furo em forma de U aqui, ó, para poder fazer um encaixe assim lá no banco. Lá no trilho do carro, isso aqui vai encaixar dessa forma. Esse tubo vai ficar atravessado aqui, ó. Isso vai encaixar dessa forma aqui lá, ó. Então eu vou fazer a solda, furar, provavelmente furar antes, fazer a solda e depois cortar, e aí depois esmerilho para ficar tudo bonitinho aqui com uma peça só, beleza? Beleza, pessoal, acabei de finalizar a solda aqui, dei um acabamento inicial aqui, mostrar para vocês mais ou menos a ideia que eu tava querendo. A ideia é mais ou menos essa, ó, um rasgo, soldado aqui tudo em volta. Eu acabei que nesse lado aqui eu soldei tudo aqui por trás, mas eu percebi que talvez isso aqui vai atrapalhar eu rosquear, porque a ideia é que tem um parafuso lá, isso vai entrar aqui assim, ó, e eu vou rachar uma porca ali. Então acho que essa solda aqui talvez atrapalhe. Eu dei uma esmerilhada nela aqui, mas do outro lado vocês podem ver que eu só dei 2 pinguinhos de solda só, porque é mais que o suficiente, sendo que o resto todo já tá soldado, entendeu? Então acabou que aquele lado ali foi o primeiro que eu fiz e eu não percebi esse ponto, mas a ideia é essa, ó. Vou mostrar lá no carro pra vocês mais ou menos como é que eu tô pensando em fazer. Beleza, pessoal, tô aqui no carro, só pra vocês entenderem, a ideia é fazer essa peça encaixar dessa forma aqui assim, ó. Vai ter uma chapa mais ou menos tipo isso, ela vai entrar por trás aqui, ó, bem por dentro, dessa forma aqui assim, ó. E vai ter um parafuso soldado nela. Dessa forma eu consigo encaixar por cima desse parafuso e apertar com a porca. E aqui vai ter os 2 furos que o trilho vai ficar preso aqui em cima. Preparei as chapinhas que vão ficar dentro do trilho lá. Já dei um acabamento nessa daqui, ó. Eu fiz o corte delas. É mais ou menos assim. Eu peguei um parafuso avulso aqui. Eu vou enfiar o parafuso aqui. Vou soldar por trás aqui. Dar uma esmerilhada para dar um acabamento e diminuir essa largura dela. Uma chapa bem grossa. E ela vai entrar assim, ó. Lá dentro do trilho. Entendeu? Aí o trilho vai ficar aqui no meio e eu venho com a porca aqui atrás e aperto. Vou mostrar pra vocês lá no carro como é que isso vai funcionar. Beleza, aqui no carro, só pra vocês terem uma ideia, ó. Ela vai entrar aqui assim, ó, dessa forma. Com o parafuso aqui. Vai ficar travada aqui assim, ó. Ela é bem justinha, ó. Só aqui já tá justo, né? Eu vou dar uma esmerilhada lá atrás, aí vai diminuir um pouco o espaço, ela vai conseguir ir pra frente e pra trás. Aí eu venho com essa peça aqui em cima. Faço dessa forma aqui, ó. E aperto com a porca ali, ó. Então a força vai ficar toda aqui pra baixo, entendeu? Dos 2 lados eu vou fazer isso e eu não preciso fazer nenhuma modificação no trilho. Aí o lado de cá eu vou prosseguir mais pra frente pra vocês entenderem. Fala, pessoal, tranquilo? Depois desse último take que teve aí, passaram alguns dias e acabou que eu tive alguns problemas aqui, não tive como finalizar. Mas já adiantei bastante o serviço aqui e teve várias modificações em relação ao que eu tava explicando pra vocês agora há pouco. Vou mostrar pra vocês o que mudou e como é que tá ficando o sistema. Então o que foi alterado foi o seguinte, eu percebi que essa barra ela estava sendo colocada assim. Eu tinha feito aquele U ali que eu mostrei pra vocês, porém, dessa forma o banco acaba ficando muito alto. E esse banco ele tem um assento, o encosto, ele é muito alto, então acaba ficando muito próximo do teto. Então eu preferi fazer o inverso, inverter essa barra dessa forma, mas para isso eu tive que tampar aquele U que eu tinha feito aqui. Então eu já tampei, soldei, já esmerilhei, já tá tudo ok.
A outra modificação que eu tive, que eu percebi que assim ficou um pouco baixo demais. Então o banco ficava muito inclinado, quando você ia tentar fazer a regulagem dele para frente e para trás, ele acabava descendo com tudo. Ficava difícil de você puxar ele para frente. Então eu tive que botar esses dois calos, que foi uma porca que eu dei 2 pingos de solda aqui, que vai servir para dar uma levantada. Então o banco ficou mais ou menos na altura que ele ficava do trilho mesmo, porque da outra forma que estava ele ficava muito alto em relação ao original, e dessa forma assim ele acabou ficando muito baixo encostado aqui. Então eu preferi botar esse calço que levantou na altura exata. Ele ficou com a tendência um pouco de vir para trás, um pouco mais fácil, porém ficou muito mais fácil de você levantar ele. Então eu achei melhor, achei que assim ficou melhor. Outra coisa que eu adiantei também foi já o suporte dianteiro. Foi um pouquinho mais difícil de fazer. Ele ficou dessa forma. No momento que eu tava gravando os takes anteriores aí, eu não tinha essa barra chata. Eu queria uma barra chata mais larga e mais grossa para conseguir sustentar. Então eu fiz uma pequena dobra nela de acordo com o que é aqui, e vou fazer o aproveitamento dos próprios parafusos de fixação do banco original do carro. E essa base aqui fica dessa forma aqui, ó. Ela é parafusada nos pontos de fixação do carro, já deu o acabamento que tinha que dar. Fiz os furos e o trilho do banco do up vai ser parafusado aqui em cima. Dessa forma ele não vai encostar aqui nessa travessa, então não vou precisar fazer nenhum tipo de acabamento aqui para ficar em contato com o banco. Ele fica um pouco mais alto aqui. E ele é fixado e eu não preciso alterar nada no carro. Tudo que é do carro tá aí, a não ser essa pequena chapa que eu tive que tirar. Mas agora o carpete vai passar por trás, isso daqui vai travar ele de qualquer forma. Fiz a solda, já esmerilhei, já comprei os tampões aqui para colocar nessa ponta para dar um acabamento legal. E agora falta fazer tudo que eu fiz aqui pro lado do motorista, que eu comecei fazendo pelo lado do carona, e fazer a pintura disso. Eu vou prosseguir aqui. Na verdade agora eu vou montar o banco do carona para vocês verem como é que ficou, as regulagens e tudo mais. E logo depois já vou prosseguir para fazer tudo igual lá do lado de lá e fazer a pintura do sistema e mostrar para vocês como que ficou. Aí ficou dessa forma assim, ó. O trilho é fixado aqui na frente por 2 parafusos e fixado atrás com 2 parafusos. E o suporte é removido do carro sem nenhum problema. Aí eu aperto aqui, ó, eu consigo usar a regulagem do próprio banco do carro. Porque a regulagem do Uno é feita no trilho que é soldado na carroceria do Uno. Aqui não, aqui eu uso a regulagem do banco do up. Ele vai até lá atrás, essa distância maior que ele chega, e até aqui na frente. Como eu disse para vocês, o encosto de cabeça dele é acoplado ao encosto das costas mesmo, e essa distância daqui até aqui é bem maior, principalmente do que eu tirei as medidas do meu outro carro, de um Prisma, e é pelo menos um tanto assim maior. Então eu colocando da forma que eu estava colocando antes, ficava muito próximo do teto aqui. Eu até botei o teto para fazer um teste e ficava muito próximo. Assim ele tá bem reto, né? E não fica tão próximo assim, fica até uma altura aceitável. As regulagens são feitas aqui, eu acabei invertendo. Esse aqui era do banco do motorista, que ficava do lado de lá, porque originalmente essa regulagem de encosto, ela é do lado de cá. Então eu acabei invertendo, troquei de um banco pelo do outro para ela ficar do lado de cá, acessível à pessoa que vai entrar. Porque como eu disse no início, esse banco não é de um carro 2 portas, esse banco é de um up 4 portas. Ele não tem regulagem aqui para o banco rebater para frente, para o carona entrar. Então eu acabei tendo que fazer essa artimanha aí para eu conseguir fazer com que a pessoa entre aqui, porque aqui no meu caso é um carro 2 portas. Então para a pessoa entrar aqui atrás, ela vai ter que puxar o banco todo para frente e apertar essa alavanca, que o banco vai rebater para cá, e aí fica um espaço dessa forma aí para a pessoa entrar. Na minha opinião tá bom, é uma adaptação. Esse banco não é feito para esse carro, dá para uma pessoa entrar aqui tranquilo, ó. O banco de trás vai ficar ali, e como eu disse desde o início, inicialmente esse carro não vai ter banco atrás. Depois eu vou botar normalmente, mas inicialmente ele não vai ter, então eu não estou muito preocupado com isso. Eu vou agora prosseguir para o lado de lá, repetir isso aqui, replicar do lado de lá. Já vou fazer a pintura e já mostro para vocês já finalizado, porque o lado de lá é a mesma coisa do lado daqui. Virei o carro aqui para mostrar melhor para vocês o banco do motorista também, como que ficou finalizado, e dar as considerações finais a respeito dessa adaptação aqui. Já tem alguns dias que eu finalizei, montei, fiz uns testes aí de regulagem, porque o banco do motorista tem mais regulagens, e mostrar para vocês o que eu fiz aqui, como que ficou. Ficou dessa forma assim, ó, vocês estão vendo os 2 bancos já montados. Eu acabei que tive que fazer uma modificação no banco de lá, e é uma dica que eu vou dar pra vocês. Eu comecei a adaptação fazendo o banco do carona primeiro, e o ideal mesmo é fazer o banco do motorista, porque como são bancos diferentes do banco original, ele tem dimensões diferentes, a largura e tudo mais. O ideal é que o banco do motorista fique alinhado com o volante, para o motorista não ficar deslocado. E como eu tinha feito o banco de lá primeiro, quando eu fui colocar nas mesmas medidas de lá em relação à proximidade aqui da porta, acabou que o banco do motorista ficou deslocado.
E eu não queria que fosse assim. Então eu terminei de fazer o suporte do motorista baseado nesse alinhamento que eu falei para vocês. Eu tive que voltar ao lado de lá para refazer a furação e trazer o banco mais para próximo, para essa distância do centro ficar igual dos dois bancos. Então tive que fazer essa adaptação do lado de lá. Então a dica que eu dou é sempre começar pelo banco do motorista, a adaptação, e depois você faz o do carona baseado nas distâncias do banco do motorista. O suporte. Eu acabei pintando também o trilho do banco para ficar novinho, que tinha uns arranhados e tudo mais. Pintei o trilho do banco do motorista também. Pintei o suporte. Ainda falta botar a tampinha preta aqui para fazer o acabamento aqui e tudo. Parafusado ali, ó, com os meus parafusos originais, como eu tinha dito. Aqui a regulagem de altura do banco, ó. Ele tem mais regulagem de altura. Esse banco do Up, ele tem uma diferença no trilho do banco do motorista. Esse lado de cá ele é mais baixo do que o lado de lá. Então eu tive que fazer uma espécie de um calço do outro lado para ele ficar nivelado. Esse é um calço mais ou menos 1 centímetro de diferença, é até uma diferença grande. Eu dei uma verificada embaixo para ver se tinha alguma empenada, alguma coisa, mas não tinha. É exatamente isso. Acredito que é por causa do sistema de catracas aqui, a engrenagem não deve casar direito de um lado com o outro, então deve ter essa diferença. E lá no carro, o próprio chassi, onde o banco é fixado, deve compensar essa diferença. Aqui, como é tudo nivelado, eu tive que fazer um calço para o banco ficar nivelado. Mas de maneira geral, a adaptação ficou dessa forma que vocês estão vendo aí. Eu vou mostrar de frente aqui para vocês terem ideia. O design desse banco é bem bacana. Acabou que a tonalidade dele, igual eu falei, combinou com a tonalidade do carro. Agora eu não sei se vai combinar com a tonalidade que eu quero botar no interior. Outra dica que eu dou para vocês é aqui no meu caso eu não tive muita opção, porque eu tô sem o painel. Mas o ideal é fazer com o painel no lugar, que aí você tem noção de onde o joelho vai esbarrar. Talvez eu tenha que fazer alguma adaptação mais para frente, depois que eu colocar o painel no lugar, colocar o volante que eu quero colocar, que não é aquele volante ali que estava no carro. Então talvez eu tenha que mudar. Acredito que não, porque tem muitas regulagens no banco do motorista, que é o principal, né, que tem que ficar bom. Regulagem de altura, para frente e para trás, então pode ser que não precise mudar por causa disso. Mas o ideal mesmo é você fazer com o painel no lugar, porque apesar de você pegar as medidas do banco original, é um banco diferente, então acaba que você ser sentado nele, você fica numa posição um pouco diferente em relação à posição do banco original. E até porque esse banco aqui tá muito novo, as espumas dele estão bem durinhas, então a do original não, você senta, se afunda, então tem uma diferença. Então você pode se basear na posição do banco original, igual eu fiz, botei o banco lá e baseei aqui, mas no final das contas você vai colocar uma posição que mais te agrada. Mas então é isso, pessoal, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado algumas ideias aí pro pessoal fazer adaptação de bancos em geral. Eu acredito que a maioria dos bancos funcione mais ou menos desse esquema, o trilho dessa forma. Então se você fizer um suporte mais ou menos baseado no que eu fiz, a ideia dessa prensa aqui é uma ideia boa e simples de se fazer. Eu sei que tem uma máquina de solda, uma esmerilhadeira, você consegue fazer isso fácil com alguns pedaços de retalho de ferro. Então é uma ideia que eu meio que desenvolvi aqui, meio simples e rápida, né? Não precisou de muitas adaptações, aproveitei as próprias fixações do carro. Beleza? Vou ficar por aqui. Se você gostou, deixa seu gostei. Se gostou e não está inscrito no canal, considere se inscrever aí. A gente está fazendo bastante coisa nesse carro aqui, então acho que vai ter bastante coisa aí pra frente ainda. E bastante dica para passar pro pessoal, de acordo com o que eu for aprendendo aqui, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu!